No vídeo de hoje, nós iremos conhecer a lore de Shadow of the Colossus. Afinal, quem é Dormin, por onde anda a comunidade de Vander e aonde estão os outros colossos. Tudo isso você vai ver no vídeo de hoje. Então peço para vocês se inscreverem, deixar o like e compartilhar para os seus amigos. Então bem-vindos à lore de Shadow of the Colossus. E se eu te dissesse que os colossos não são monstros e que o Dormin nunca foi uma entidade? Existe um documento antigo, um storyboard de 2004, escrito pelo próprio criador Fumito Ueda, chamado de Calendário do Mundo. Esse texto, de certa forma, conta como seria a lore desse jogo e revela o que aconteceu 2500 anos antes do Vander pisar nas Terras Proibidas. Tudo começa com um evento chamado a Grande Catástrofe, um desastre natural que varreu a humanidade. Sobraram poucos sobreviventes que migraram até um certo lugar chamado Sennar, o que a gente conhece hoje como as Terras Proibidas. Mas este lugar já tinha donos. Os humanos encontraram seres imortais, divindades da natureza que mudavam de forma. Eram os Colossos originais, que conhecemos no Shadow of the Colossus. Só que, em vez de adorar esses seres, os humanos ficaram com raiva. Eles culparam Colossus pela catástrofe que destruiu o mundo, e foi aí que a humanidade cometeu o seu maior pecado. Eles declararam guerra aos deuses da natureza. E chegamos na parte mais interessante do documento. Esses humanos rebeldes se autodenominaram Dormin. Segundo o texto, Dormin significa insurgente. Então eles começaram a caçar e matar os colossos, as entidades consideradas como Deus. E com os corpos desses colossos mortos, eles começaram a construir uma torre para zombar dos deuses e alcançar os céus. Então sim, o Templo da Adoração é basicamente uma torre Babel feita de cadáveres de colossos. Mas o feitiço virou contra o feiticeiro. De tanto matar e banhar no sangue desses gigantes deuses, esses guerreiros começaram a perder a sua humanidade. Então as almas começaram a se fundir numa consciência coletiva distorcida. Ou seja, Dormin não foi considerado um deus, uma entidade, e sim é uma fusão das almas desses humanos. Eles achavam que tinham virado os novos deuses. Então essa sociedade se dividiu. Ocorreu uma divisão. Alguns clãs passaram a adorar a entidade chamada Dormin como um novo deus supremo. Outros, chamados de clãs dos anciões, viam Dormin como uma abominação possuída pelos espíritos mortos de criaturas inocentes e também dos guerreiros que mataram essas criaturas. Essa divisão foi tão brutal que eles abandonaram o templo da adoração e começaram a espalhar a sua crença em vários reinos pela terra, vivendo uma paz frágil. A paz durou por 400 anos. Os descendentes dos adoradores de Dormin quebraram um tratado feito antigamente e declararam guerra aos descendentes dos anciões. Foram milhares de mortos em batalhas sangrentas. No fim, os anciões venceram, usando magias e runas extraídas aos primeiros colossos, que eram considerados entidades
entidades primárias, entidades elementais, né? Eles tentaram banir a entidade Dorme, que até então estava só observando tudo neutramente, mas se enfureceu e tentou impedi-los. Mas os anciões usaram esses feitiços antigos para arrancar essa essência de Deus do corpo principal de Dorme. O poder foi dividido e selado em grandes ídolos de pedra. Curioso, não? Aterrorizados com o que a terra Sinar havia se tornado, um lugar amaldiçoado pelo sangue, a guerra e o desrespeito à natureza, os anciões tomaram uma decisão final. Eles começaram a construir, a consertar o templo da adoração, construíram a ponte com um portão para evacuar todos e selar de vez aquela entrada daquelas terras que eram consideradas proibidas para sempre. Ninguém nunca mais deveria pisar naquelas terras. Até que ano mais tarde, um jovem guerreiro cavalgando com a sua égua apareceu para tentar algo que parece inimaginável. Essa lore, ela faz muito sentido para ligar Shadow of the Colossus com Ico e The Last Guardian como uma trilogia, principalmente se a gente olhar para essa linha temporal do Calendar of the World, que traz o contexto sobre os Dorme, os Colossos e o declínio da humanidade. Mas o curioso é que o jeito que tudo isso chegou a gente surgiu de vazamentos, storyboards antigos, anotações perdidas de uma equipe que supostamente tinha contato com alguém da PlayStation. Nada 100% confirmado, entende? É aquele tipo de informação que a gente leva como uma pitada de sal. Mesmo assim, é o mais próximo de uma lore completa que a gente tem sobre Shadow of the Colossus. E sinceramente, quanto mais você lê, mais dá para sentir que essa visão de mundo conecta de uma maneira quase poética. Enfim, comenta aí o que vocês acharam dessa lore. Será que a teoria finalmente fecha do ciclo dos Jogos do Eda? Ou só é mais uma dessas coincidências da comunidade gosta de teorizar? Se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre os jogos da Team Ico.